destaque do dia, julgamento que acontece na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Hoje é um julgamento para sabermos se a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados, um total de 8 pessoas que serão julgadas no dia de hoje, se essa denúncia da Procuradoria-Geral da República será aceita. Vamos falar com a Marina Demore, que está lá em Brasília e vai trazer para a gente mais informações. Dia começando por aí, dia que promete ser agitado, né, Marina? E com segurança reforçada, já dá para perceber nesse momento, nesse início de terça-feira, de fato, um reforço na segurança nos arredores do prédio do Supremo Tribunal Federal? Mais uma vez, bom dia para você. Oi, Carol, bom dia mais uma vez para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. O esquema de segurança foi sim reforçado aqui na Praça dos Três Poderes e principalmente no prédio do Supremo Tribunal Federal, né? Ontem o plenário da primeira turma, onde vai acontecer o julgamento, passou por uma varredura antibombas. Outras máquinas, né, de raio-x foram instaladas também ao longo do caminho que será percorrido pelas pessoas que vão acompanhar esse julgamento lá dentro do plenário. Então todo esse monitoramento foi reforçado também aqui do lado de fora, com gradis instalados, policiamento que está reforçado também desde as primeiras horas dessa terça-feira para garantir que esse julgamento ocorra da forma mais tranquila possível. O julgamento está marcado para começar às 9h30 da manhã, vai decidir se Jair Bolsonaro e aliados viram réus por tentativa de golpe de Estado. A gente lembra que são previstos 2 dias de julgamento. A primeira sessão deve começar às 9h30, a segunda também nessa terça às 2 da tarde e amanhã, caso seja necessário, uma outra sessão também será dedicada à discussão desse tema, né? A gente reforça que a Procuradoria-Geral da República, que é autora da denúncia, aponta o ex-presidente Jair Bolsonaro como líder de uma organização criminosa que planejou um golpe de Estado. O que vai ser decidido pelos ministros nesse julgamento é se o Supremo Tribunal Federal vai acatar essa denúncia oferecida pela PGR. Além de Bolsonaro, também fazem parte do grupo que faz parte, né, que está nessa primeira parte da denúncia que foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que ocupava também o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal no 8 de janeiro, o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Como é que vai funcionar, como é que vai se dar esse julgamento? Ele será aberto pelo presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin. Na sequência, a palavra será passada para Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF. Moraes vai fazer a leitura do relatório que foi elaborado com base nessa denúncia da Procuradoria-Geral da República e nas investigações também da Polícia Federal, por exemplo. A gente lembra também que após a leitura do relatório será a vez de Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, fazer a sustentação, apresentar os argumentos da PGR sobre essa denúncia que foi oferecida e, na sequência, a defesa dos acusados. Os 8 advogados que vão representar os acusados terão cada um 15 minutos de fala para rebater essas acusações e apresentar também as suas argumentações em relação à denúncia que está sendo, portanto, oferecida. Na sequência, depois que a defesa se manifestar, é que vai, de fato, começar o julgamento, a votação dos ministros. É que os ministros vão, portanto, apresentar a sua manifestação contrária ou favorável, portanto, à aceitação dessa denúncia, à abertura de um inquérito criminal aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente preparou uma reportagem para explicar como é que vai ser todo esse julgamento que começa, portanto, daqui a pouco aqui no Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. O julgamento dos 34 denunciados pela Procuradoria-Geral da República terá início na manhã desta terça-feira, com o núcleo envolvendo 8 nomes, incluindo o do ex-presidente. A previsão é a de que a conclusão aconteça no dia seguinte. E não são todos os ministros da Corte que participam dessa análise. Isso porque
há 3 tipos diferentes de julgamento no Supremo. O virtual, o mais recente, ganhou força a partir da pandemia. Nessa modalidade, não há discussão e nem transmissão. Os ministros apenas publicam os votos deles em um julgamento que pode durar até 1 semana. O mais conhecido é o que acontece aqui, no plenário do Supremo. Nele, todos os 11 ministros participam, existe debate e as sessões são televisionadas às quartas e às quintas-feiras. Mas o julgamento da denúncia contra o ex-presidente e os demais acusados vai acontecer aqui, na primeira turma do Supremo. Fazem parte dela os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. São 2 turmas, a primeira e a segunda, cada uma composta por 5 ministros. Em 2023, elas voltaram a processar e a julgar ações penais contra autoridades com foro. Até então, os julgamentos criminais aconteciam no plenário. A mudança foi feita para reduzir o volume de casos julgados em conjunto pelos 11 ministros. Às vezes, tribunais maiores, você tem turmas, tem sessões. Com o Supremo Tribunal de 11, ele é composto de 2 turmas de 5, o plenário de 10 e o 11º ministro ocupa a presidência. Como isso é definido? Isso é definido por sorteio, uma distribuição do sistema que faz um sorteio de uma forma livre. Como Alexandre de Moraes é relator do processo e faz parte da primeira turma, a análise da denúncia vai ser feita por esse colegiado. Houve uma tentativa da defesa de Bolsonaro e de outros acusados de impedir que Moraes, Dino e Zanin participassem do julgamento. Os advogados dos suspeitos sustentavam que eles não seriam imparciais para analisar o caso. Mas a maioria dos ministros do tribunal concordou que não há nenhum motivo que impeça os 3 de julgar os acusados e que eles estão aptos a participar dessa análise. Mas entendo que, objetivamente, pela análise dos dados de que disponho, o ministro não é suspeito coisa nenhuma. Ele tem condições plenas de atuar como relator, como figura central do processo e emitir seus juízos técnicos sem nenhum comprometimento de ordem técnica do processo em si. O dilema do Supremo Tribunal Federal é um dilema de todas as cortes constitucionais no mundo. Como elas julgam temas políticos e sociais sensíveis, elas naturalmente geram conflitos com parcela da sociedade e com parcela da classe política. O argumento sobre a relevância do caso, a importância política de um caso, a importância econômica de um caso, não são critérios para levar a matéria para o plenário. As acusações foram divididas em núcleos. O do ex-presidente e outras 7 pessoas é o primeiro. Outros 3 serão analisados nas próximas semanas, também pela primeira turma. Se as denúncias forem aceitas pela maioria dos ministros, os suspeitos vão se tornar réus e passarão a responder a uma ação penal. A partir daí, haverá coleta de novas provas, as testemunhas serão ouvidas, os réus interrogados e a PGR e as defesas apresentarão as alegações finais. O processo termina com um julgamento, previsto para acontecer ainda neste ano e que pode levar à condenação ou à absolvição dos réus. Eventuais prisões só acontecerão depois que todos os recursos cabíveis forem apresentados e julgados pelo STF.